Vamos lá. Agora vai falar ainda sobre a permissão da Kohenet, da filha do Kohen, casar com Halal. O que é halal exatamente? O quê? Ele está perguntando o que é o halal. Halal. Halal, por exemplo. Um Kohen que casa com uma separada, filho é Halal. O filho é halal. É um que é inválido, assim, para Ah, o trabalho. tá. É menos que mamzeira. Mamzeira é mais grave, né? É bem menos que Mamzer. Mamzer não pode casar com Israel, né? O Halal ele pode casar com ele. Rapaz, Ravuna Bered Ravishua Iklau Leinze Buleatrei de Ravid e Baravin. Eles foram chamados para ir para a cidade de Ravid e Baravin. Balminai perguntaram para eles, o pessoal do lado do lugar, os Haruk Sherodrin, da Selepsulino, as Koanot, quer dizer, as mulheres, filhos, quando eles foram advertidos para não casar com quem é Passul, ou não, só o Kohen que não pode casar com a Passul e elas nada a ver. Amaleu, Papa, Tenitu, está escrito na Mishnah em Kedushin, a Sarai o Hassin Alava Alum Bavel, 10, e o Hassin 10 tipos de pedigree, entre aspas, sei lá como é que se fala isso, subiram de Bavel. Koanim, Levim, Israelim, Halal, Gerim, Harurim. Harurim são escravos libertados, né? Gerim é convertidos. Mamzerim, mamzer bastardo. Netinim, aqueles givonim que se converteram. Stuki ve'asufi. Stuki ve'asufi é um que não sabe quem é o pai e a mãe, outro que não sabe quem é o pai. Koanim, vou falar qual, peraí. Stuki é aquele que conhece a mãe, não conhece o pai. E o Asuf é aquele que não conhece nenhum dos dois. Koanim, Levim, Estrelim, Koanim, Levim, Estrelim pode casar com outro. Levim, Estrelim, Halalim, Gerim, Halurim, Otelim, Levim, tirando o Kohen agora, Levi, Israel, Halal e o Ger, e o convertido, e Halurim, aquele escravo que foi libertado, pode casar um com o outro. Geirei, Harurei, Mamzerei, Netinei, Shtuki, Asufei, Mutarim, Levim, tirando Levi, Israel, Halal, os Gerim e todos os outros podem se casar entre si. Ver o Kanim na Halal, o Koanot não está falando sobre os Koanot para o Halal pode casar. Então parece que não pode. Fala com Mará. A Maria Rabba da Berenda Rabba Shua, Kol Echad Hadinas Vimeanei, Hadinas Vimeanei, Katani. Toda vez que um pode casar com outro, ou a outra pode casar com um, está escrito Kohen Keibadeilo, Baelim Nisakalalá, Asira Leilo Katani. Já que o Kohen não pode casar com a Halalá, então não está escrito na Mishnah. Mas não necessariamente que a filha do Kohen pode casar com a Halal. É porque já que o Kohen pode casar com a Halalá. Por isso que não escreveu. Atlei Kamen de Ravid Barav, Namaleu, Ravid Barav para ele dar de que jovens. Achi Amarav da Marav. Não sei o que chama de Menacer Psulim. Assim falou Ravid Rav que as filhas de Kohen não foram advertidas para casar com Psulim, não tem problema. Show de Deus, a gente viu na Mishnah sobre parente. Pode ser parente do Yavam e não parente do Baal. Então seria mutar permitida para o Baal, proibida para o Yavam, e assim o contrário, pode ser parente do Baal, não parente. Baal me perguntaram para Bnei Biri e Bnei Rafshish. As pessoas lá de Biri, dizem o nome de uma cidade, perguntaram para Rafshish. Shnei levaram para o Shnei Yavam. Isso é que do Baal Yavam ou não? A mulher que é parente do Baal, do marido, mas não é parente do Yavam, ela tem que tubar do Yavam ou não? Quem vende a Mar, já que falou mais para trás da Mishnah, que tubatal nichsei balarishon leitla. Já que falou sobre essa Evamá, que está sobre o primeiro Baal, que não tem que tubar do Baal, já que ela está parente do Baal, não tem também que tubar do Yavam. O Dilma, talvez que mandeiro leite lá merishon, está aqui no Larabona no Sheni, Itla. Ou talvez que já que essa Yavamá era uma Yavamá normal, mesmo que ela não tem que tubar do primeiro Baal, do primeiro marido, por exemplo, que ela não
Bom, ela não tem Ketubá do primeiro marido. Aqui a gente está discutindo sobre o Ketubá. Ketubá, quando fala aqui, é o dinheiro do... Então a pergunta é a seguinte, ela tem Ketubá do Yavam ou não? Então ela falou mais para trás, lá na Mishnah, lá Melchet Amudad. Ketubatá, a Ketubá do Yavam, da Yavamá, ela geralmente ela tá pendurada onde? Nas posses do falecido. Ketubá ela ganha do falecido. Agora, se o cara fez ibum, então ele ganha as coisas do falecido. E o dinheiro dela fica pendurado nele. Ou Dilma, talvez, que vandeilu leit lamerishon. Ou talvez vai falar uma Evamá normal não ganha do primeiro marido. Por quê? Porque do primeiro marido vai para quem fez o ibum e ela só ganharia se ela fosse separada ou viúva do Yavam. Então talvez aqui também mesma coisa para na Hamim, que seria igual aqui nesse caso, mesmo que ela é parente do primeiro, que ela ficaria com o Ketubá só depois do segundo. Fala Gmará, Amar Rav Sheshet, Amar Rav Sheshet. Desculpa, vamos lá. Falou para eles Rav Sheshet, tem duas. A gente viu isso numa Mishnah na Braita, Ketubatar Nechsei Balar Shon, a Ketubá é sempre do primeiro, e se ela era parente do primeiro, uma vez que ela era parente do primeiro, não poderia ter casado do primeiro, não tem Ketubá, nem do segundo. Miklal, Deika, Deit Lamiavam. Isso aqui está falando que a filo, mesmo do Avam ela não tem, é que geralmente uma outra Yavamá, a Ketubá dela, ela parece que pode ter do Yavam também. Não é que ela pode ter também do Yavam. Ketubatá, Dechsei Balar e Shon, assim a gente tem que ler a Braita. Ketubatá geralmente está sobre o que? Sobre o dinheiro do primeiro. Vei leite lamirishon, se não tem do primeiro, a Ketubá, não dá para tirar a Ketubá dela do primeiro, está aqui no Lamisheni. Hamim falaram para Yavam, você que vai dar. E se ela era parente do Baal, não vai ter nem do Yavam a Ketubá. A gente Mishnah que a viúva casada com Kohen Gadol, e assim a desquitada, ou a Chalutzá casada com Kohen normal, elas têm Ketubá. Agora a Gmará vai tentar explicar se elas têm também que bota como uma das coisas que a gente bota na Ketubá é Mizonai, Reciprokai, quer dizer que tem que dar sustento. Será que tem também esse sustento? Uma vez que ela não poderia casar, a viúva não poderia casar com a desquitada não poderia casar com a normal. Será que essa obrigação que está na Ketubá ela também tem? Já que a gente falou que ela tem Ketubá, ou não? Fala com Mará, Baiminei, Rabi Lazar, Rabi Yochanan, a viúva para o Kohen Gadol, a desquitada é a Chalutzá para o Kohen Gadol, e este é Mezonot, Ana de Mezonot. Elas têm, ele tem essa obrigação do sustento da Ketubá dela, ou não, uma vez que não poderia casar com ela, não tem. Fala com Mará, em qual o caso, e lembra de ato, tudo tem, a gente falar no caso que ela está sentada embaixo dele, quer dizer, está casada com ela, Beamot, vê onde você cai, Mezonot, Itla. Ela está numa situação que o quê? Que eles têm que se separar. Como é que se fala que ele tem que sustentar ela? Ele tem que se separar dela. Ele tem que se separar. Ele não tem que se sustentar. O caso é o seguinte. O caso é que no caso que o marido foi lá para fora, viajou fora do país, e nem dá para ele se separarem agora porque ele está fora do país, e ela tem que comer. Já que ele tem que sustentar ela, já que a Ketubá também vale, já que ela tem Ketubá. Mideit la Ketubá it la mezonei, ou dele uma Ketubá de lemish kalubeipak
Itla, mesona inteira tem aqui o bogavei, leitla. Já que tem que tubar, a gente fala que também tem que sustentar. Ou talvez a gente fala o quê? Que uma vez que a Ktubá vai ser só depois que ele se separar, já que ele tem que se separar. Então esse tem, existe, quer dizer, ele tem obrigação, mas sustentar não tem. Mas leitla, para o Rabi Yochanan, não tem obrigação de sustentar. Uma vez que ele tem que se separar dela, não tem obrigação de sustentar. Mas tem uma braita que fala claro que sim tem obrigação de sustentar enquanto está casado. Que está aí, né? A Harmita, essa braita que falou o quê? É depois que o Baal faleceu, que não é que tem que sustentar, que tem que dar Ktubá para ela. E de Amar Leitania, Eshla. E tem gente que fala que Rabi Yochanan, de Rabi Lazar, a braita fala que tem. Rabi Amadu Tsekai. E aí ele perguntou, mas espera aí, mas ele está no caso que ele tem que se separar dela, ele tem que se separar, porque quando não pode casar com uma desquitada, ela está deixa lá, e tem uma breta que fala que tem lá. Que está aí, né, Carmita? Então a breta que fala que tem, então ele tem a obrigação de sustentar, e depois ele faleceu. A Ktubá, quando ele casou errado, ele não teve a Ktubá de qualquer maneira, é um documento legal aquele. A Ktubá que a gente fala aqui é o valor que tem que pagar se separar. Quando fala, tem que tubar ou não tem que tubar, quer dizer, que se ela tem que receber o valor que está escrito na Ktubá, se ele se separar ou se ele faleceu ou não. Agora, quando ela casa, quando ela faz o ibum, o segundo tem que dar o Ktubá para ela, independente do primeiro. Ele pode herdar a Ktubá do primeiro ou não. Não, geralmente, num caso, não, Ktubá. Valor? Não, num caso normal, como é que funciona? Esquece esse negócio de Cohen, não Cohen. No caso do que a gente viu aqui, a regra, faleceu o irmão e esse aqui vai fazer Ibum. Então, faz Ibum, ele vem junto com ela, junto com o Ibum dela aqui, Tem herança e vem compromisso. Vem a Ktubá. A Ktubá do primeiro, ele é obrigado a pagar. Porque ele recebeu a parte do primeiro, a parte da herança do primeiro também. Pois se o pai faleceu, ele recebeu a parte da herança do primeiro. Se não tiver nada, ele não recebe nada e fica no compromisso de pagar também. Então, de qualquer maneira, ela vai ter que Ktubá. Vai. Porque pode ser uma Ktubá nova do segundo, né? Não é Ktubá nova. É a do primeiro. Porque ele, o que ele faz ali? O que ele faz ali? Ele faz Mahamar, Drabanan, que foi considerado Drabanan, para fazer Mahamar. Que Mahamar é ou Star ou Kesef, quer dizer, é ou um acordo, alguma coisa escrita e tal, mas não Ktubá. É alguma coisa diferente. A Ktubá ele herda do primeiro, vamos dizer assim. Ou uma aliança, tá, um Kesef. Mas o que caracteriza o Ibum é consumar o ato. Né? Então, no primeiro caso, quando o casamento do primeiro não era válido, e aí ele não, quando ela faz o Ibum, como o primeiro casamento era inválido, ela não leva a Ktubá, porque aquele casamento primeiro não deveria ter existido, que é o caso que a gente falou aqui, um dos casos, não é isso? Isso foi o caso que a gente acabou de falar. Então, no caso desse segundo, ela casou de novo agora, casou com o irmão, fez o Ibum não foi válido, não foi e casou com ele. Ela vai ganhar a Ktubá dele agora. Agora ela tem um novo casamento, Samuel depois separar, e esse segundo tem uma Ktubá nova. Né? Ela não fica desassistida de Ktubá. Se foi válido. Não, o segundo casamento é válido. O primeiro é inválido. Mano. Fica desassistida. Ela não ganha uma Ktubá nova do segundo? Ela fica casada com o segundo, tem uma mar, permitido, sem que é um contrato, mas não uma Ktubá. Está dizendo que Ibum não gera Ktubá nova. Ou herda se foi válido, ou não gera Ktubá nova pelo fato de ter feito Por que Ibum. não gera uma nova se casou de novo? Porque ele fez favor. Não foi Mas foi um casamento. Não, olha só. Ele tem a mitzvah de Ibum. Ele não pode, não é, se ele não tivesse mitzvah de Ibum, se ele não tem a mitzvah de Ibum, então ele nem pode casar com ela. Porque ela é a esposa do irmão. Nesse caso aqui,
ele tem Mamar. Mamar não necessariamente é Ktubá. Tá certo, ele tem um contrato de Rabanan. Ramim fizeram decreto de ter contrato também. Então ele tem um contrato, mas não é a Ktubá clássica. Entendeu? Ela não fica desassistida do contrato, vamos dizer assim. Ele assina lá que está casado. Entendeu? Mas a Ktubá, ele herda o valor da Ktubá, ele herda do primeiro. No caso de na verdade do primeiro casamento ser proibido, não tem Ktubá nenhuma no segundo. Isso. Aí ele está falando aqui do quê? Depois ele está falando da viúva para o Kohen Gadol, e da desquitada a Halutzá para o Kohen normal, que essa sim tem Ktubá do primeiro. Está falando sobre sustentar. Se ele tem a obrigação, já que uma vez que ele tem a obrigação de se separar dela, será que ele tem que sustentar enquanto não separa? Ou uma vez que tem a obrigação de se separar, ele não tem a obrigação de sustentar? Mas a Ktubá sim tem. Tana Rabanan. Almaná le Kohen Gadol, Grushá para Halutzá para o Kohen Gadol, tem a Ktubá. A viúva para o Kohen Gadol, ou a desquitada, a Halutzá para o Kohen Idiot, tem Ktubá. Quer dizer, o dinheiro se separar tem que pagar. Isso aqui é uma multa, entre aspas, porque senão ia ficar casando. Perot, quer dizer, o Bala tem que devolver as frutas, vamos dizer assim, que comeu do que era dela, mesmo do que era dela e cresceu depois, ele comeu com a casada, tem que devolver. E ela tem mesonot e bilaot, quer dizer, ela tem que devolver as roupas, tudo que se ele usou alguma coisa que era dela, que ela trouxe para o casamento, tem que devolver. Vei psulá ou vladá passul. E ela agora virou psulá para qualquer Kohen. E o filho dela, se ela teve um filho com esse Kohen, é passul para ser Kohen. Vekofino toleotzi, a gente força ele a separar. Shniot medivei sofim. Agora, aquelas que são... Mesmo que separou depois que o filho nasceu. O quê? O filho do Cohen que separou é passul? Não, o filho do Cohen com uma mulher desquitada. Ah, tem uma mulher desquita de casa. Shniot, aquelas shniot medivei sofim, aquelas que são parentes... são parentes de Rabanan. O que quer dizer parente de Rabanan? Que está falando nas notes do Peidalha, até que ele falou. O que quer dizer parente de Rabanan? Bom, a gente já viu isso mais para trás também. Os parentes de Rabanan. Ela Ktubá, não é da Ktubá, ela não tem Ktubá, veló perot, veló mesonot, veló belot, não tem nada. Veio Ksherá ou Vladá Kasher, Vekofino Toleotzi, ela não tem Ktubá, não tem perot, não tem mesonot, tem nada, mas ela é Ksherá para outro Kioná, para outro Kohen, e o filho também, se teve um filho com esse Kohen, é Kasher, mas a gente força eles de se separarem. Amara Ptum Velazar, Mipneimá Amru, Almaná, Kohen Gadol, Eshma Ktubá. Por que falaram que a viúva para o Kohen Gadol tem Ktubá? Porque ele é passul para fazer o trabalho de Mikdash e ela é psulá para qualquer Kohen. Becholma, como seu passul veio psulá, em todo lugar que ele é passul e ela é psulá. Cansou a Ktubá, multaram ele com a Ktubá. Mipneimá Amru Shniot medivei sofim na Ktubá. E por que as parentes de Rabanan não têm Ktubá? Deixou o kasher veio ksherá. Becholma, como seu kasher veio ksherá. Kansu Ktubá. Porque ele é kasher e ela é ksherá. E todo lugar que ele é kasher e ela é ksherá, cansou tá Ktubá. Então multaram ela para perder a Ktubá. Rebbe Omer Alalo Medivei Torá, Medivei Torá Intzechin Chizuk. Esses são... E Rebbe fala outro motivo. A viúva para o Kohen Gadol é deoraita, da Torá. E da Torá não precisa de um... A Torá não precisa que a gente fortaleça o que é. Agora, Ve'alalo, essas outras que são Medivei Sofrim, que são Derabanan, Medivei Sofrim, se precisa de Chizuk. Então fala o quê? Medivei Sofrim, vai perder a Ktubá. Senão todo mundo ia casar. Vai falar, isso não é deoraita, tal, pode, pela Torá pode. Tá falando, não, casou, perdeu a Ktubá.
para multar ela. Varacher, e outra coisa que explicaram, Zé o Margilá, Ri Margilato. No caso da viúva para o Kohen Gadol, ou da desquisada para o Kohen Gadol, para o Kohen Gadol, o homem, ele que está fazendo, vamos dizer assim, ela casar com ele. Então eles multaram ele. Agora, no caso da parente, já que ela não vai perder nada, vamos dizer assim, porque ele aqui está fazendo ela perder. Ela vai virar halal, não vai poder mais casar com nenhum Kohen. Então aí multaram ele para pagar. Agora, no outro caso, que é ela que está fazendo, ela não vai perder nada, que ela continua sendo kasher, o filho continua sendo kasher, tudo. Então aí multaram ela para ela perder a Ketubá. Varacher, mano, Katani lá, falou, quem é que falou isso de Varacher? A gente fala uma opinião, depois fala a opinião de Rebbe, depois fala da Varacher. E cadê a Rabi Shimon ben Lazar Katani? Ela tem que falar para Rabi Shimon ben Lazar. Matam Kamar. E qual o motivo dele falar esse outro motivo, esse outro da Varacher? Matam Amru, Hupasul Veipsula, Kansua Toktubá. Deixa o Margilá. Matam o Kasher veio que será Kansua Taktubá. Deixa aí Margilato. Ele está explicando o primeiro motivo. O primeiro motivo é porque ele passou ele Lepsulá, ele tem a Ketubá, ele que tem a multa da Ketubá de pagar, porque é ele que passou ela, invalidou ela. Aí, no caso que os dois estão kasher, ela perde a Ketubá, por quê? Porque já que ela sai kasher com o filho kasher, então ela perde a Ketubá. E cadê a Marta? Tem gente que fala Rebbe Katani lá. Tem gente que fala que foi o próprio Rebbe que falou Rebbe, o Merício, e da Varacher foi Rebbe que falou também. A Chalutzaka kasher lá. E o motivo dele é porque ele ficou com dúvida, ele ficou com kasher para ele chalutzar. Vê a chalutzá de Rabanan, e de Laktubá, aquela que é chalutzá de Rabanan. E tem Ketubá, a Daramar, que vão de passe lá de Rabanan. Já que o Cohen que teve, que ficou com a chalutzá, ele invalidou ela. Então, por isso aí ele explicou isso, aí ele explicou de novo, ele teve que falar da Varachia. Zé Margilatov, Zé Margilatov. Zé Margilatov, Zé Margilatov. Fala, Maíka ben Rebbe e Rebbe Shimon ben Lazar. Qual a diferença de Rebbe, que falou, esse som de Veitorá não precisa de Chizuk, esse de Rabanan precisa de Chizuk, e para Rebbe Shimon ben Lazar que fala o quê? Esse é Margilá, esse é Margilatov. Que ele fez ele. Já que ele invalidou ela, ele está multado, já que ela sai kasher, ela não tem essa multa. Maravilha. Sabe qual a diferença prática? Mamzeret e Natan Israel. Mamzeret e Natan para Israel. Fica bem a diferença deles. Mande a Rebbe, que fala que o motivo vai ser a Drabanan de Oraita, que é uma de Oraita, a Nami de Oraita, que também é de Oraita, não precisa de Chizuk, não precisa de Ketubá. Mande a Margilá, aí Margilá lei. Então, no caso que falou que só se ele passou, se ele invalidou, nesse caso, ela que casou com o Israel, vamos dizer assim, então ela perde a Ketubá. No caso de Rebbe, que é de Oraita, ela não perde a Ketubá. No caso de Rebbe Shimon Lazar, que fala quem passou perde, quem é passula aqui, quem é inválido aqui perde, quem invalidou perde. Aqui também ela sim perderia. Rebbe Lazar de Amararei Zevid Mamzer, Ha Lo Margelalei Velomide. E para Rebbe Eliezer que falou o quê? Que o Mamzer casou com uma Shivcha Knaanit. O Mamzer pode casar com uma escrava e teve o filho, e depois ela foi liberada, o filho dele está liberado. Então aqui é um Eved e Mamzer. Então esse aqui não tem nada, um não proibiu o outro, e um não proibiu o outro. Ela é maravilhosa. Machzir Grushá, Mishenisit e Kabeinaio. Fala maravilhoso, não sabe qual é o que tem a diferença entre eles? É aquele que casou de volta com aquela mulher, aquele que se separou da mulher e casou com ela de volta. Agora, o problema é que no meio entre ele separar e casar de novo, ela teve algum caso com outra pessoa. Mande amar de Oraita, nome de Oraita. Quem fala que é de Oraita, que também é de Oraita, tinha que ter a Ketubá. Paga para ela a Ketubá, que não precisa de Chizuk.
Uma de amar deixei o merguilá, aí marguela lei. No caso que fala que porque só se deixou, só se ele invalidou ela, que ele tem que pagar ketubá, se não invalidou, não precisa pagar ketubá. Aqui não invalidou, então não precisaria pagar ketubá. Rabbi Akiva de amar esh mamzer mechavei lav. Lo marguela leve lo midei. Fala Gmará, e para Rabbi Akiva fala que tem mamzer de lav, não está boa a sua resposta, porque aqui é lav, seria mamzer. Maravá, sabe qual é a diferença entre eles? Beulá le kohen gadol. Aquela solteira, mas que não é virgem, que casou com o kohen gadol, e Kabenai, essa é a diferença entre eles. O kohen gadol tem que ser Shabi V'tuleikach. Mande amar deoraita, nome deoraita, quem falou que é deoraita, que também é deoraita, não precisa de Chizuk, não precisa perder a Ketubá. Mande amar me deixou marguelá, e marguelá lei. E quem fala que é só se ele tá, se ele valida ela, que ele não invalidou ela. Então, de acordo com quem fala que deoraita, não perderia a Ketubá, porque aqui também é deoraita. Quem fala que quem só se invalidou não perde a Ketubá, aqui perderia a Ketubá. Beleza, Ben Yaakov de Amaresh Halal Mechabe Aser Halomar Galalei Velomidei. Mas para beleza, Yaakov falou que tem Halal de Chayav Aser, mesmo que é um Aser, que ele tem um Aser Shabi V'tuleikach. Daqui você tira um Lot Aser, que é a proibição de casar com quem não tem, quem não é virgem, o Kohen Gadol. Então, um Lot Aser que vem de um Aser é considerado um Aser que não é positiva. Mas, para beleza, o Yaakov falou que mesmo desses Aser, também tem problema, também invalidaria. Como é que você vai explicar? A volta não tem diferença entre eles, porque teria que pagar Ketubá nos dois casos, para os dois. Fagmaela Maravashi Marzir Safek Sutaton. E Kabeitã. Sabe qual é a diferença deles? É o seguinte: aquele que fez a mulher ficar soltar, quer dizer, ele foi lá, divertiu ela para não ficar com o cara, ficou com o cara, ela foi testemunha, soltar. Pronto, tem que trazer ela para beber soltar. E mesmo assim, antes dela beber a água de soltar, ele teve relações com ela. Enquanto ela estava lá na definição lá de soltar, esperando para beber água. Então fala agora, Amar Deoraita, nome Deoraita, quem fala sobre Deoraita, que também é Deoraita, ele não poderia ter relações com ela, que também é Deoraita. Então Deoraita não precisa de Chizuk, Taga Ketubá. O Mande Amar me deixou Marguilá, aí Marguilá. E quem fala que ele não invalidou ela não ficou só por causa disso. Então, ela sim perderia a Ketubá. Então, para quem fala que a Deoraita não perde a Ketubá, para quem fala sobre Marguilá ou Marguilató, não perde a Ketubá. Para Rabi Mate ben Harash de Amar, afilo alach balá leashkotá ou vale abader, echassazoná, alomera galele velomide. Fala Gmará. Mas para Mata Ben Harash, que fala que mesmo que eles estão no caminho de Sotá, que ele está levando ela para beber água de Sotá, eles tiveram relações no caminho, no meio do caminho, agora ela está a zonar, então ele sim invalidou ela. Então se ele sim invalidou ela, ele tem que continuar pagando a Ketubá. E portanto, quem fala que é de Oraita, tanto quem fala que se invalida ela, tem que pagar a Ketubá, tem que pagar a Ketubá para os dois. Então não dá para falar que essa diferença também, porque tem a opinião de Rabi Mata Ben Harash, que fala outra coisa. Fala ela, Maravashi, Sotavadai e Kabeinai. A diferença então não é aquela safé que soltar a dúvida que ele não bebeu, é aquela que bebeu e é soltar. E teve relações depois. Então, tanto para Rebbe, depois que ela soltar, ela está proibida para o balo, Deoraita. Então, Deoraita não precisa de Chizuk, paga a Ketubá. E tanto para Rabi Shimon ben Lazar, que fala que o que só depois que invalidou, não invalidou, aqui com certeza não invalidou ela, porque ela não poderia ter relações com ela depois de ela se soltar, porque agora ela está como zonar e também tem que pagar a Ketubá. Já que ele invalidou ela teria que pagar a Ketubá. Exato, Legal.